pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Godoy e hoje quero falar um tema aqui. Ontem eu fiz não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Mas eu fiz um post lá no Instagram e ele tá salvo lá, inclusive, se você quiser ver depois o nosso Instagram. E o tema é exatamente sobre a parte em que o empresário reclama do contador e o contador reclama do empresário, ok? Então, eu vou tentar ser breve, mas também nunca é essa a minha intenção. Você que já me segue aqui, tenho esse canal há 8 anos já, sempre ajudando gratuitamente aqui, dando dicas do societário, dando dicas do dia a dia. Então, assim, nunca tenho pressa para fazer um vídeo e gosto de dividir aqui esses meus 33 anos de experiência. Acredito que devam servir aí para alguém em algum momento, né? Então, vou falar primeiro do contador e depois do empresário. Então, empresário, presta bem atenção, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu fiz um post ontem falando assim, societário sem tributário não dá? Porque é o seguinte, você tem um escritório de contabilidade, você tem os departamentos fiscal, contábil e o departamento pessoal, e que, ao meu ver, e acho que, obviamente, ao ver de todos, são os departamentos que você precisa ter domínio total, certo? Você precisa saber o que você está fazendo para não prejudicar o seu cliente, ok? Então, o que acontece? Nesse caso, você às vezes pega o societário e deixa ele meio de lado. Eu não estou dizendo da parte operacional, tá? Eu não estou falando de JUSCESP, de JUSSERJA, de JUSCEP. Eu não estou falando da parte técnica. Isso aí você paga o meu escritório que é especializado, faz errado 10 vezes e uma hora dá certo. Não estou falando dessa parte. Eu estou falando da parte em que você, quando pega um cliente para o seu escritório, ou quando você vai abrir uma empresa que ele vai iniciar, e você tem oportunidade de corrigir, se for, no caso, um cliente que já veio pronto, ou de já começar de forma correta e bacana a questão das cláusulas do contrato do seu cliente. Porque o societário nada mais se resume, nada mais, nada menos do que um bom contrato feito, ok? E o que eu tenho visto muito aí, agora preciso chamar aí a atenção dos colegas que estão começando, é muita utilização do contrato padrão. Ok, não tenho nada contra isso. Mas lembre-se que cada cliente tem uma personalidade. Você vai ter cliente que vai ter um tipo de prestação de serviço, ou um tipo de comércio, que talvez não se adequem em nada com esse contrato padrão aí das juntas comerciais, tá? Todas as juntas oferecem na abertura um contrato padrão. Tá, Diana, mas você acabou de falar que o mais importante são os outros departamentos. Sim, e é justamente porque você entende bem de tributos que você pode preparar, planejar com seu cliente um bom contrato social para que ele se previna aí de fazer alterações desnecessárias, de ficar preso a sócios desnecessários, né? A gente hoje, né, desde 2019, temos a sociedade unipessoal limitada, nada mais é do que uma limitada com um sócio só, mas que resguarda aí os bens pessoais do sócio. Então, vocês precisam oferecer isso para os seus clientes. Tem cliente que é empresário individual ainda do antigo, vai, ganha um extrinha aí, faz um caixa. Mostra para o teu cliente que é muito melhor ele mudar para a sociedade limitada individual. É você que tem que ter o argumento, porque é você, contador, que faz a contabilidade mensal dele, que vê as despesas, que vê os impostos, que vê toda a necessidade dele. Entenderam agora? Societário sem tributário não dá. Não dá para você apenas de vez em quando aí tem uma alteração. Vai lá, pega um contrato do Google, ou vai em grupos e pega qualquer contrato, deixa até, né, descaracteriza até o contrato primitivo do teu cliente, né, nem usa o que era dele, de repente você muda do nada aí, cláusulas importantes. Já peguei gente que fez contrato que excluiu cláusula aí de lucro, porque pegou um modelo de internet que não tinha. E olha, gente, junta comercial
não existe para ficar corrigindo o contrato. Ela não vai ver, deixa eu ver esse contrato antigo aqui se tinha essa cláusula. Não faz isso, a junta não faz isso. Quem faz isso é a pessoa especialista que está prestando esse serviço, ok? O nosso escritório, por exemplo, terceiriza serviço para contadores. Quando nos contratam para que façamos, então, todo o contrato, nós damos aí as dicas, orientações. Tem contador que fala que não, que quer usar o contrato que ele quer, então usa. Porque aí, né, a minha prestação de serviço aqui é apenas operacional de preenchimento, porque nós aqui temos uma longa experiência com todas as juntas comerciais do Brasil, nós atendemos, né? Mas especialmente a JuSesp, que demanda aí de alguns processos presenciais, ok? Então, essa é a parte do contador. E agora, qual é a parte do empresário? A parte do empresário é sair por aí procurando preço de abertura ou alteração de empresa. Quero abrir uma empresa, quanto você cobra? Eu já atendi cliente que falou assim, mas acho que a gente não precisa conversar tanto, meu filho, então você não vai ser meu cliente mesmo. Como que não preciso conversar tanto? Ele só quer preço, porque alguém cobrou 500, 600, eu não sei. Então, vamos lá. Empresário, uma dica de graça para você, já que se você for do tipo que gosta de coisas assim, de graça, mas é uma dica de graça que vale muito. Você tem que entender o seguinte, que primeiro você tem que saber o que é que o contador tem que te entregar mensalmente. Por que um contador cobra R$600 de honorário e o outro cobra 200? Você acha que realmente essa diferença é só porque um é bacana e não precisa de dinheiro? Pensa bem. Você, empresário que presta serviço, você simplesmente baixa seu preço 1/3 só por concorrência ou não? Não, acredito que não, né? Você vende calça jeans aí, por exemplo. Tá, calça jeans. Então, você vende ela por R$100 porque você sabe todo o custo, qualidade, tal, que lá na frente não vai ter reclamação, né? Procon aí do tipo do teu tecido, da tua malha. E aí o teu concorrente vai lá, faz praticamente igual e vende por 1/3 do valor. Você entendeu, né? A ideia. Então, tudo bem. Mas, Diana, mas é muita diferença. Um cobra 1.500 para abrir, o outro cobra 500. Inclusive, viu? Eu já vi gente falando que abre empresa de graça. E aí eu fiz as minhas pesquisas e o resultado não foi nada bacana, né? Mas quem quer, vai lá, abre de graça. E aí, o que acontece, gente? O que acontece? Você precisa entender o seguinte também, tá? Temos aí outra esfera. Não quer dizer que a pessoa que cobra um honorário, por exemplo, de R$300 de você, não quer dizer que ele não vai fazer a mesma coisa do que cobra 700. Mas, geralmente não é isso que acontece, tá? Geralmente não é isso que acontece. A maioria das vezes, a pessoa cobra um honorário muito pequeno, e aí, né, chega na época do imposto de renda físico, aí eu vejo muito isso, porque nós atendemos imposto de renda físico aqui, só mesmo por indicação, né? Nem publicamos, não fazemos propaganda, porque já fiz muito isso, né? Década de 90, anos 2000, nossa, meu Deus, foi uma benção, mas hoje, graças a Deus, a gente seleciona só. Até porque é o mesmo problema, né? De valores. E aí, o que acontece? Quando chega essa época, daí a pessoa vem fazer imposto de renda comigo, porque alguém indicou ela, e ótimo, beleza. Chega aqui, primeira coisa eu falo, mas cadê o seu informe de rendimento? Você tem que pedir para o seu contador. Aí ele pede. E aí o que vem? Lucro distribuído, presumidamente. Ou, às vezes, zero. Às vezes zero. Às vezes a pessoa tem que pagar imposto de renda na fonte, os 27,5, porque não tinha contabilidade, mas era R$300 por mês. E aí, às vezes, né, eu gosto e falo assim, tá, mas aí pede lá o livro caixa para o seu contador, para a gente dar uma olhadinha.
Aí vem aquelas respostas maravilhosas, né? Simples Nacional não precisa, MEI não precisa, no nosso contrato não tem, a gente só faz pelo presumido, então eu vou retificar a DIRF, aí não entregou a DIRF, enfim. Aí, esses 300 pode sair muito mais caro para você, porque, ó, chegou o ponto já de ter empresário que pagaria zero de imposto de renda de pessoa física e pagou 12, 13 mil reais. Por quê? Porque simplesmente o faturamento dele não foi aproveitado, porque não fez um balancejo, porque não fez distribuição de lucro. Simples. Então, são essas palavras que talvez, empresário, você não esteja nem entendendo o que significa, que vai diferenciar o honorário de meio salário mínimo, né, que é o padrão de escritórios contábeis, daquele lá de R$ 300, entendeu? Então, esse vídeo é só para esclarecer isso. Quando você for pesquisar alguém para abrir a empresa, veja alguém que vai analisar o seu contrato, que vai te perguntar, que vai perguntar do seu faturamento. Sim, nós precisamos saber da sua movimentação futura financeira, para daí poder direcionar você para o melhor. Enfim, é uma infinidade de perguntas que a gente tem que fazer. Não dá para eu fazer um vídeo aqui, só se for um vídeo de 3 horas, no mínimo, para explicar o que o empresário precisa saber quando vai ser atendido por um contador. Então, qual que é o intuito desse vídeo? O intuito é chamar a atenção de você, contador, que quer sim ser valorizado, mas precisa entregar aí um serviço mais completo. E de você, empresário, que fica chorando às vezes por causa de um certificado digital, um ECPF, que custa R$ 150 por ano. Você deixa de comer fora 2 dias, aí você já pagou o certificado digital. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença, que agiliza o serviço do seu contador. Olha, para mim, é inadmissível. Inclusive, aqui no meu escritório, quando eu abro a empresa, já está incluído ali o valor do certificado digital, um valorzinho muito, muito simbólico para os meus clientes, né? Hoje a gente está falando aí de um valor de menos de R$ 120. Pronto, já está incluído ali e já vai resolver tudo que precisa na hora. E vai ter toda a orientação. Quando você for atender um cliente contador, não tenha pressa. E cliente, empresário, você quando for fazer perguntas, pega um papel e anote, não tenha pressa. E outra coisa, né? Também não usa as informações aí que o contador teve maior boa vontade de te dar e vai lá no mais baratinho, porque você vai ter o mesmo problema no futuro. Se você entendeu esse vídeo, você vai parar agora e vai pensar, vai analisar, vai verificar. Outra coisa também, meu escritório atende cliente de todo o lugar do Brasil. Por quê? Porque a gente também aqui atende muito cliente de prestação de serviço, né? Cliente que trabalha de forma digital há muitos anos já, assim como o meu escritório já é digital e online há muitos anos, né? Não estou falando desse tipo aí de escritório online que existe moderno, não. Estou falando de fazer tudo realmente de forma virtual. E aí, o que acontece? Você precisa procurar um contador na sua região. É isso mesmo. Sabe, você passa de carro com certeza aí perto do seu bairro, perto de algum contador. Vai lá, porque a pessoa está ali, ela está pagando aluguel, ela tem pessoas para te atender. Vai lá, pergunta assim, ó, oi, eu estou querendo abrir uma empresa, mas eu tenho muitas dúvidas. Qual que é o valor da sua hora de consultoria? Hora de consultoria. Porque é igual quando você pede aí um orçamento de um móvel planejado. A pessoa vai lá, desenha, perde o tempo, vai na tua casa, mede tudo e você quer que seja de graça isso? Não, né? Não dá para eu ir na tua loja aí, empresário de lanches, comer, eu quero experimentar um pouquinho de cada um. Aí, quando eu quiser, eu volto aqui e aí eu peço o que eu gostei. Funciona assim? Não. Então, precisa começar a ter esse respeito pelo contador. Talvez alguns de vocês não gostem de ver esse vídeo, né? Mas essa é a realidade. E eu participo muito de grupos, tento ajudar dentro do possível. Hoje mesmo, eu estou gravando esse vídeo, é uma quinta-feira, e é o dia que eu dou gratuitamente suporte. Mas para quem está começando, para quem às vezes não tem recurso financeiro, aí o que acontece? Às vezes liga aqui pessoa que o dono do escritório mandou ligar para perguntar, para com isso, vamos respeitar aí
que tempo das pessoas tem valor, né? Então, vai no contador no seu bairro, vai lá, pergunta quanto que é a hora de consultoria. Se ele falar que não é nada, aí o problema é dele, mas seja uma pessoa honrada, uma pessoa correta e pergunte isso. E aí você senta e pergunta todas as suas dúvidas. Que é assim que se começa um negócio. Não é simplesmente alugando uma sala e aí depois chegando falando que quer abrir um negócio. Aí a sala está irregular, você acha que é o contador, viu? Outra coisa muito importante, contador não faz alvará. Contador não faz alvará, ok? Então, isso é muito importante de saber. Quando você aluga um imóvel irregular, você vai contratar uma empresa específica para isso, para fazer o teu bombeiro, para fazer a parte da vigilância sanitária, se for o caso. Isso não é o contador. O contador precisa que você passe o endereço para ele e que você, que é o dono da empresa, que sabe onde o seu negócio pode estar ou não, já tenha visto isso com o dono do local. Ok? Você vai abrir um açougue. Você não pode alugar num lugar irregular. Senão você não vai ter nem alvará, nem vigilância, nem nada, né? Nenhum órgão aí regulador. Então você precisa saber do teu próprio negócio. O contador não pode saber, onde que um açougue pode ser instalado? Deixa eu ver o zoneamento. Não, isso não existe isso. Isso não existe. Cada pessoa cuida daquilo em que é especializado. O contador precisa ajudar você a fazer um bom contrato, organizar a tua empresa para que tenha um bom planejamento tributário e fiscal para você economizar nos impostos, e ele precisa fazer a sua manutenção mensal aí com as obrigações que o governo cada dia cria uma nova. E você precisa saber qual o seu tipo de empresa, quem é seu fornecedor, essas coisas são do seu conhecimento. E aí, antes de fazer um negócio, você precisa averiguar tudo certinho, ok? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todos nós precisamos sempre melhorar em alguma coisa. Todos nós. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Eu só comecei no societário porque chegou a escassez. Eu não conseguia mais encontrar pessoa que me fizesse uma alteração de contrato, que eu terceirizava isso, sem me cobrar um valor que eu não entendia muito, e sem demorar, né? Então, tudo depende do perfil do teu cliente, mas eu não entendia aquelas cobranças. Hoje eu entendo, paguei assim, dentro do justo também, porque se eu não sei fazer, eu tenho que pagar e pronto. Mas a escassez foi porque chegou um ponto que eu precisava fazer uma alteração de uma empresa, que inclusive nem era minha, era de um parceiro meu, e essa empresa era uma empresa de brinquedos, uma indústria de brinquedos, e ele precisava uma alteração de um CNPJ, de atividade, a gente estava assim no limite de férias coletivas. Não tinha ninguém para fazer, ninguém. E eu vou falar, chorei muito em junta comercial. Ai, nossa, e vai 2, 3 vezes no dia, vai e volta, até que chegou uma hora eu falei, quer saber? Não, eu preciso saber o que é que acontece com isso aqui, né? E pronto, e me empenhei, me dediquei e acabou. Eu tô falando da parte operacional, tá? Que é o que nós terceirizamos hoje. Agora, esse vídeo não foi sobre isso, não confundam. Foi sobre você fazer uma elaboração primária para que o seu cliente esteja respaldado, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu tentei usar palavras muito simples e tentei ser muito objetiva. O meu canal, um canal de pessoas formadas, pessoas maduras, né? Então, acredito aí que temos espaço para que todo mundo possa aprender e também para que todo mundo possa se colocar no lugar do outro. O empresário precisa entender que a vida do contador brasileiro não é fácil. E o contador precisa entender que o empresário tem pouquíssimas informações, porque a maioria fala assim, ó, quer abrir empresa? RG, CPF, assina aqui. Acabou! E não explica nada. Então, não é assim que funciona, tá? Um escritório de contabilidade, se é o seu sonho ter um, espero que dê muito certo. Dá muito trabalho, viu? Eu demorei muitos anos de resolver ter o meu, mas é muito compensatório quando você, então,
define uma forma de trabalhar e aí você fica feliz, seu cliente fica feliz e você não fica aí, sabe, desesperado, querendo fazer que nem esse pessoal aí que tem 500 milhões de cliente, vive de carro importado aí, porque no Instagram a gente vê todo mundo com tudo isso, né? Nas redes sociais aí a gente vê muita gente rica, mas continua trabalhando. Se eu ficasse, meu Deus, se eu tivesse esses carros aí de 2, 3 milhões, eu não tava mais aqui nem fazendo vídeo. Eu ia estar por aí fazendo a coisa que eu mais gosto, quem me segue no particular sabe, que são aí as minhas obras, enfim, não estaria trabalhando, porque provavelmente eu ia ter dinheiro para poder estar ajudando outras pessoas. Tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.